Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Também sentimos saudades de você, Vitória. Então hoje vamos usar o seu nome para a história. Vitória, idade 34 anos. Trabalhava com marketing. Sempre fui uma mulher muito diferenciada, porque eu era uma das raras que não deitava para macho. Eu não me apaixonava. Eu só usava o cara por aquele interesse que eu tinha e por isso os meus relacionamentos nunca duraram muito. E eu não estava muito preocupada com isso também. Recebia julgamento das amigas, da família. Eu acho que na verdade eu nunca tinha me apaixonado de verdade. Quando isso aconteceu, foi tão inconsciente que, além de eu não ter me dado conta, eu deixei levar coisas que eu acho que nenhuma mulher suportaria. Eu nunca esqueci uma frase que o meu avô sempre dizia e o meu pai repetia, que é assim: o homem para ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar. Já a mulher tem um banco no meio das pernas e pena que algumas não sabem usar. Tem um site na internet que você entra e você conversa com homens de vários lugares do mundo. Eu conversava com brasileiros só no início, mas era tudo de 40 para cima. Para falar a verdade, eu acho que os que eu conversava já tinham uns 60, 65. Tadinhos, eles só queriam atenção. E uma moça bonita, carinhosa, dando atenção quando eles precisavam, era o auge, né? Isso que eu fazia. Eu conversava com eles, dava bom dia, boa noite, perguntava se eles tinham comido, se eles estavam bem, se tinham tomado o remedinho, se tinham recebido aposentadoria. E eles ficavam tão felizes que eu ficava tratando um e outro na bandeja e não precisava ser todo dia, não, tá, gente? Às vezes até uns eu seguia no Instagram, eles postavam alguma coisa, eu falava, olha que legal, que bonito. Quem sabe um dia a gente não se encontra. Nessa conversa eu selecionava 4 desses senhores por dia e na hora do almoço, um pouquinho antes, eu começava a conversar. Isso assim, né? Tinha uns 100 ou mais que eu conversava. Mas aí esses 4 de segunda. Antes do almoço, lá para umas 10h30, eu começava a conversar com eles. E aí eu falava do nada, assim, umas 11, 11h30. Poxa vida, o meu cartão, o limite estourou. Ai, as minhas dívidas estão virando o mês. Ai, agora eu posso conversar com você porque eu tô na hora do almoço, então eu vou gastar esse tempinho com você porque eu não fiz marmita para vir pro trabalho hoje. Nisso, senhorizinhos provedores que eram, muitos já não tinham o bingolau em uso e se sentiam homens por prover. Então, eu nem precisava falar, eu estou precisando de dinheiro para comer. E esse é o homem bom, né? Esse é o homem que tá em falta hoje em dia, né? Eu só de falar que tinha esquecido a marmita, e essas coisas todas, eles simplesmente falavam, mas você não vai almoçar? Você tem que ficar forte para trabalhar. Não, me manda o seu Pix que eu vou te mandar um dinheirinho para você almoçar. E aí, eles faziam mínimo um Pix de 50 reais. 4 machos pagando 50 reais no dia, a gente tem o total de 200 reais. Isso no mês, é disso que eu tô falando. Tinha um coroa, ele tinha 50 a 52 anos, que ele queria chamada de vídeo. E aí eu falava que ele ocupava muito tempo fazendo chamada de vídeo. E aí eu comecei a falar depois de um tempo que eu acabei acordando tarde por causa disso, acabei perdendo um dia de trabalho por causa disso, e quando eu perco o dia do trabalho eu não recebo aquele dia. E esse senhor, aos poucos, foi sendo envolvido para que depois da chamada de vídeo que eu fazia com ele, ele já pagasse um boleto meu.
E vocês aí, eu sei que vão ficar falando, ah, essa menina tá mentindo, ou ela é muito linda, ou isso não acontece. Vocês que não sabem como se comunicar com um homem, porque quem sabe, até iPhone 13 ganha. Vocês que não valorizam o corpo de vocês, a beleza de vocês e acham que tudo tem que ser de igual para igual, não se sentem bem quando ganham alguma coisa de valor e ficam aí nessa pindaíba dando tudo de graça, né? Tirando as teias da aranha de graça. Problema de vocês. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui porreta. Todas as minhas amigas sempre pediam conselhos para mim de macho. Mas esse reinado e esse poder todo um dia tinha que acabar, não é mesmo? E não foi com o brasileiro, foi com o francês. Porque eu enfiei na minha cabeça que eu ia conseguir uma passagem e ia viajar para a França de graça. Não tinha objetivo de morar, de casar, nada disso. Eu só queria uma viagem para a França, para fazer as minhas fotos lindas e sair mostrando para todas as meninas que eu não tinha gasto um centavo com isso. Então, passei nesse mesmo site a conversar com franceses e era um pior do que o outro. Todos só sabiam falar francês, não queriam saber de falar inglês. E ainda, eu mesmo não estando lá na França, queriam exigir que eu falasse francês no aplicativo. Esses aí eu já cortei o contato. Até que apareceu o Luiz. Na foto, entendam, na foto, logo vocês saberão ao vivo, mas na foto o Luiz era a cara do Tom Cruise. Pasme. Eu me apaixonei por ele inconscientemente, porque na minha cabeça eu estava dominando ele desde o começo, mas hoje eu entendo que esse domínio meu foi sendo quebrado aos poucos e foi escondido pela máscara de que eu era boazona, de que eu nunca iria deixar macho nenhum me controlar pelos sentimentos. Isso começou a ser quebrado quando o Luiz me mandou o primeiro áudio falando francês. Ne me quitte pas, le soleil s'oublie, le soleil coriot, ne me quitte pas, oui mon amour. Ele mandou um negócio desse que a emocionada veio assim, ó, e saiu do corpo de novo. O interesse era na viagem. Falei, vou procurar coisa feia nesse homem porque eu não posso me apaixonar. Lógico que eu pedi o quê? O que era mais na cara que um francês ia fazer? Eu falar, ah, meu filho, vou ter que aguentar, né? Pedi uma foto sorrindo. Óbvio que os dentinhos era podrinho, né? Qual é o europeu que tem os dentinhos inteiros? Ou é quebrado, no caso dele era um podrinho de massinha branca e amarelo como banana, da cor da minha blusa aqui, ó. A vontade de pedir para ele escovar, porque eu via que era falta de escovação, de acúmulo de comida era grande, mas eu deixei passar porque isso me dava aquele nojinho da aversão de não gostar, de não conseguir gostar desse homem. As conversas, elas eram muito frias, então era, ah, hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e eu também, não se tinha declaração nem nada. Até que do nada ele começou a falar, mas você é muito linda. Boa noite, meu amor. Ah, mas a sua pele deve ser muito suave. Ai, mas o seu sorriso é maravilhoso. Porque o cabelo das brasileiras são diferentes. Porque você so hot. Você aceita fazer filhinhos comigo? Eu quero ter uma família. Nenhuma francesa quer nada com nada, porque eu não tenho muito dinheiro. Quando ele falou não tenho muito dinheiro, eu falei, ué, como assim? Porque eu tava interessada em ele pagar, vocês já sabem o que, né? Eu já falei 50 vezes. Aí ele colocou entre parênteses, para uma francesa exigente, eu não tenho dinheiro suficiente. Gente, para uma brasileira, né, que sabe que o euro tá aí valendo quanto? 5, 6 reais? Aí a coisa muda de figura. Aí, né, o assunto de me conhecer para construir uma família veio martelando, martelando e eu dando corda, achando que ele iria me convidar para ir para a França, mas ele fez o contrário. Ele falou, eu vou até você, eu vou até o Brasil.
me deu uma preguiça, me deu um desânimo, porque eu não queria curtir nada de ficar tempo. Quanto mais eu encontrasse esse homem, mais ia demorar e eu não queria perder tempo com isso. Mas ele falou que viria ao Brasil, mas que estava com medo da segurança e se eu poderia, né, levar ele nos lugares por causa disso. Desculpa, óbvio, eu tenho cara de guia turístico? Não tenho, mas fingi que tinha porque eu não ia desistir das passagens. Já entendendo que eu não ia ter nenhum tipo de relação com ele porque eu não queria ser marmita, né? Eu não consegui cortar quando ele começou a pedir foto, porque ele disse que sentia saudade de mim, que tinha que ter uma foto todo dia de boa noite. Eu comecei a mandar essa foto, óbvio que ele começou a pedir fotos, né, que vocês já sabem. Eu não tinha paciência nenhuma, gente. O que eu fiz? Fui atrás de uma moça na internet que tinha um corpo mais ou menos parecido que o meu, que fazia esse tipo de foto, vocês sabem para que tipo de conteúdo. E aí eu meio que dava uma editada e já deixava 4 assim, por dia, para quando ele pedisse, eu mandava. E aí, gente, era um absurdo, porque ele ficava descrevendo o que ele sentia e o que ele via na foto. Então, tinha uma foto que tinha uma pintinha, sabe, pequena. Depois, quando ele veio, eu fiz de rena. E aí ele falava assim: nossa, porque essa pinta, ela é única. Ela me traz um tipo de atração diferente. E eu tenho vontade de beijar não só a sua pinta, mas a sua pele inteira. E essas dobrinhas do seu corpo me dá vontade de morder, são tão bem desenhadas, dá vontade de passar a mão e não tirar nunca mais. Eram umas descrições que eu não conseguia ler até o final, mas eu mandava coraçãozinho, ou então mandava um áudio tipo, oh, oh. Avançamos para o me manda uma foto de agora. Aí eu tinha que estar mandando, porque não tinha como mentir, né? Como eu odiava esse foto de agora. Que vinha complementado das frases: quando eu te ver, eu nunca mais vou te largar. Eu não vou te largar. Me preparando para quando ele viesse, porque eu teria que ter uma paciência de Jó. Ele quis porque quis que eu fosse pegar ele no aeroporto. Eu já queria encontrar ele no hotel. Até porque ele ia desejar um monte de coisa lá no hotel e vocês sabem que homem fica louco quando ele não consegue atingir o objetivo dele. E é óbvio que ele jamais iria conseguir atingir o objetivo comigo. Não esquecendo que antes eu fiz um tour por vários sites de produtos e coisas que ele poderia me trazer da França e pedi tudinho, detalhado, tintim por tintim. E essa mala chegou na minha mão totalmente perfumada e com mais do que eu pedi. Ponto pra ele. Só que eu preciso contar pra vocês como é que foi a primeira vez que eu olhei pra cara dele. Porque eu não sei muito bem o que ele fez na foto, que ele não era o Tom Cruise da foto. Cheguei até a olhar a foto de novo para ver se ele não tinha pegado uma foto do Tom Cruise e eu não tinha percebido. Mas não, era uma foto dele, sei lá como, reeditada, porque não sei. No vídeo, o que ele fazia? Ele conversava totalmente assim, ó, de perfil. E eu não sei como, eu não conseguia perceber o que eu só percebi quando eu vi ele ao vivo. Porque quando ele virou, parecia que um lado do rosto dele era derretido. Eu sei que eu não posso rir disso, mas é que vai juntando uma situação atrás da outra. E aí hoje em dia eu acho engraçado, mas na hora eu quase tive um treco. Por quê? Pensa comigo, pega a foto do Tom Cruise, pega o rosto do Tom Cruise. Aí você grava alguém dando um tapa na cara do Tom Cruise. Nesse tapa, você coloca em slow motion a expressão desse tapa e dá pausa. Era a cara dele. Ele tinha uma cara torta, um nariz torto, entendeu? Era uma coisa um pouco desassimétrica e torta em slow motion. Era o Tom Cruise com tapa na cara. E outra coisa, o safadão, né, que tava assim, querendo sentir minha pele macia, que ficava pedindo foto de todos os jeitos meus,
Isso ao vivo não existia, gente. Ele era tímido, que parecia que ele era até pra dentro de tão tímido. A mão dele suava, pingava. Ele tremia, que às vezes ele não conseguia completar a frase inteira, porque ele falava pra dentro, que eu acho que ele era inseguro se ele ia conseguir dar conta de mim ou não ia. Tinha nada a ver com o que ele passava ao vivo. Eu resolvi que eu ia dar na primeira semana só um selinho, depois eu ia dar um beijo de língua nesse homem e daí não ia passar até eu conseguir as passagens. E aí esse homem ficou apaixonado de um jeito que ele queria conhecer a minha família. E como que eu ia sair dessa? Não tive como. Tive que apresentar. Ele queria apresentar, que eu apresentasse amigas, que eu apresentasse família e queria mostrar a família dele no vídeo. E ali ele já estava fazendo um relacionamento quase que de noivado, casamento, que estava na cabeça dele, que ele achava que ia acontecer, não ia acontecer. Eu ia dar um sumiço assim que eu voltasse da viagem com ele, que é a viagem que ele nem tinha me chamado ainda. Ele fez tudo isso antes da gente ter a nossa primeira noite de amor. E eu falava para ele que eu não poderia, que eu não estava conseguindo confiar nele, porque a gente ainda não tinha, né, se envolvido. E ele já estava querendo confirmar com famílias, essas coisas todas. Nem conhecia a França, eu conhecia. Quando eu joguei isso, aí ele falou, o seu problema é conhecer a França? Então nós vamos. Eu vou comprar uma passagem para você e você volta comigo. Consegui. E aí, depois que ele comprou as passagens aqui mesmo no Brasil, fomos para a nossa noite de amor, porque aí sim ele merecia esse presente. Já tava lá tudo com o meu nome, eu já podia sumir lá no meio do caminho, que não tinha problema nenhum. Eu tava com a minha passagem de ida e volta. Só que eu não esperava pela nossa noite de amor. Ele me deixou apaixonada depois da nossa primeira noite. Ele fazia uma coisa que eu não tinha experimentado ainda com nenhum outro homem. Que é uma coisa assim, né? Ele tinha uma prática com os dedos. Então, apesar do croissant dele ser meia bomba, às vezes, não sempre, ele tinha uma prática de colocar o croissant com o dedo e o outro dedo na parte de trás ao mesmo tempo. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes e que eu não sabia que era bom. E ele fez isso, eu fiquei de um jeito. E eu me apaixonei pelo cara torta. Tinha algum problema no coração dele? Nenhum. Tava higienizado? Tava. Ele só tinha um bafo. E aí, a partir daí, eu comecei a pedir pra escovar os dentes, porque eu já tava apaixonada. Quando eu conheci a França, aí eu falei, pronto. Esse é o cara da minha vida. Eu não vou fugir, eu não vou dar golpe nele. O golpe agora é se ele quiser, é ele que dá em mim. E aí, a gente começou a namorar, noivamos, casamos. Eu fui morar na França. Todo mundo ficava assim, gente, quem diria, hein? Você foi pega pela baguete francesa. E fui. Eu faria tudo por esse homem. Eu mudei, eu era uma outra mulher. Tanto que eu aprendi francês, ele me deixou trabalhar, eu tinha tudo que eu queria em casa, não tinha problema com a sogra, poderia visitar a minha família no Brasil quando eu quisesse, que trabalhando ou não, ele me dava o dinheiro. Isso foi passando o tempo, tá, gente? Não tô contando o tempo aqui pra vocês. Engravidei, tive um filho dele, nós éramos um ótimo casal. Às vezes o croissant era meia bomba, mas isso não era problema. Que ele reavivava fácil, não tinha nada, nem remédio precisava tomar. Cuidou muito bem do meu filho. A gente tinha as mesmas opiniões, não tinha problema nenhum. Agora, vocês já escutaram história de que o homem casa, vive o casamento por um tempo super feliz, tem filho, vira o melhor paizão, e do nada esse homem muda? Esse homem foi mudar, gente. Eu não sei da onde.
Algumas pessoas falam que ele fez tudo isso forçado. Vocês já vão entender, porque ele tinha uma coisa de mostrar para a família dele, que isso eu só fui pegando aos poucos. Ele casado era um ponto importante que a família dele aplaudia. Ele ter um filho era outro ponto que a família também elevava ele lá no alto. E falam que ele fez tudo isso só para conquistar essas duas coisas e que depois disso ele realmente mostrou, tirou a máscara. Isso, gente, eu tô falando de mais de 3 anos. Ele esperou até mesmo o filho crescer um pouquinho. O que começou a acontecer foi o seguinte: a gente veio para uma viagem para o Brasil para mostrar meu filho para a família. Foi tudo ótimo, ele se comportou bem, amava o Brasil, também falava de morar no Brasil. E quando a gente voltou de novo para a França, ele brigou no serviço, perdeu o serviço. E depois que ele saiu, ele começou a falar que ele não aguentava mais a área dele, que ele não queria mais trabalhar com isso, que ele não queria mais trabalhar e que ele queria respirar por um tempo. Nessa época eu já estava bem, já estava trabalhando, e aí foi se transferindo assim, toda a parte econômica para eu pagar. Mas eu achava que isso era um respiro de alguns meses e que ele ia voltar a trabalhar. Mas não. Ele começou a pôr desculpas, tipo, esse ganha muito pouco, esse é muitas horas por dia, esse eu não tô afim, eu vou pensar em outra coisa, talvez eu compre alguma loja. Só que eram uns talvez que nunca dava em nada. Nisso, ele começou a ficar preguiçoso em casa, mas ele cuidava do nosso filho. Tudo bem, eu tava trabalhando, eu tava conseguindo suprir essa parte. Só que aí, além de preguiçoso, além de não querer trabalhar, ele começou a ficar preguiçoso dentro da casa. Então, ele não limpava a casa. E chegou uma hora que eu já não estava mais conseguindo suprir aluguel de casa e nem nada, e ele não tinha uma casa própria. E aí ele me disse, falou, não, eu não te contei, mas eu tenho uma casa dos meus pais, a gente vai para lá, não tem problema. E lá fui eu com a criança e ele, achando que então, por que eu tô pagando aluguel tanto esse tempo? Quando eu cheguei na casa, eu entendi por quê. Porque era um apartamento. E aí que eu vou falar pra vocês, era um apartamento que você não conseguia se mexer dentro. De tão pequeno. Era um quadrado. Ó, eu tô aqui conversando com vocês. Era esse quadrado aqui. Até ali atrás, ó. Meu braço, tá vendo? Isso aqui era o apartamento. E não só isso. Um banheiro que o vaso tava quebrado, não tinha tampa, com encanamento, assim, aquela parte da descarga, tudo mostrando pra fora. Chuveiro, aquele chuveiro velho. Sabe aquela coisa suja, podre, nojenta? Tudo empoeirado, tudo muito sujo, com as paredes com buraco. O banheiro, eu não conseguia sentar no vaso para fazer nada. Mesmo eu limpando, o aspecto era velho, se tinha que jogar água do balde, né? Tinha que jogar água da pia. O chuveiro não era aquecido. Como que eu ia ficar ali com uma criança? Não tinha como. E ele só tinha o espaço da cama. E ele começou a virar a porquice daquele lugar. Ele parou de tomar banho. Do nada, ele não queria mais. Nenhum dia. Ele começou a ficar emprastado na cama e a sujeira da cama começou a envolver ele, que teve um momento que eu já não conseguia mais saber se era ele ou se era sujeira. E era crosta no pé dele. Tudo isso com o meu filho. Eu ia trabalhar e tinha que voltar para cuidar do meu filho. Eu não queria que desse banho na criança. Começava a brigar por causa disso. Eu não conseguia ficar naquela situação. E ali eu comecei com uma coceira descomunal. E ele também com uma coceira descomunal. Que eu fui ao médico e descobri que era chato. Sabe? Um piolho que é meio carrapato, dá aquela coceirinha. Mas não era no cabelo.
era lá embaixo. E ele começou a brigar comigo, falando que a gente tinha pegado isso no Brasil, porque na França não tinha. A França, cheia de rato, cerveja, essas coisas, não tinha. Que desde a nossa viagem no Brasil ele tava com isso, então, e eu que devia ter pegado e ter passado para ele. Gente, ele não tinha higiene alguma. Disso que eu fui me tratar e ele se tratou mais ou menos. Ele levantava, que ele não fazia comida, não fazia nada. Ele levantava praticamente com o croissant já de fora para fazer o número 1 no vaso. Só que já antes dele chegar no banheiro, que não era muito longe para fazer o número 1, ele já tava pingando com o croissant. Ele já tava pingando com o croissant pelo caminho. Daqui a pouco ele tava com o croissant solto na frente minha, do meu filho, tudo. Tirava assim, se bobeasse, fazia do lado da cama. Ele não tava doente, gente, ele não tinha problema nenhum. Ele foi se transformando nisso dia após dia. E aí começou a ter uma aversão com o próprio coração dele. E eu falei, o que que tá acontecendo? Porque mesmo assim ele queria fazer amor, queria fazer tudo, mas ele não queria mais usar o coração. Ele queria só com a língua, com o dedo, com a boca. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aos poucos ele veio com uma história que eu não entendi muito bem se era verdade ou não, mas de que ele nunca gostou do croissant, do membro dele. Que isso era uma coisa que se ele pudesse tirar, ele tirava. Que ele gostava de mim como mulher, mas que ele não queria mais agir como um homem com aquele croissant, que ele queria agir como as mulheres fazem, porque ele se sentia mais feliz assim. Óbvio que depois ele foi querer pedir para que eu, né, estimulasse ele em outro lugar, porque ele não, o croissant, o membro dele não tinha mais, ele não queria que tivesse mais função. E com isso ele foi deixando de cuidar e de lavar a baguete francesa. A baguete francesa. Para mim, não tava mais aguentando mais naquela situação, eu falei, olha, você tem que trabalhar. Conversei com os pais dele. E aí ele falou que não ia trabalhar, mas então que pelo menos ele aceitasse que a gente ia ter que correr atrás de um lugar melhor, porque aquele lugar era precário. Era lindo, na melhor região da França, mas, gente, não tinha como se viver naquele mausoléu. E aí eu corri atrás, né, lógico que pra ver tudo no nome dele e tal, ele aceitou. Nós mudamos para um lugar melhor, né, um lugar higiênico. Mas ele não parou com a questão de não lavar a baguete francesa. Ele não queria mais tocar, ele não queria mais que não existisse aquela baguete francesa. E isso seria uma vergonha para os pais dele. Os pais dele prezavam muito a questão dele ser homem, dele ter uma mulher e dele ter um filho. Jamais aceitariam que ele virasse essa mulher que ele queria, porque até chegar em falar de fazer a cirurgia para tirar, ele chegou a falar para mim. E que ele só não faria isso por causa dos pais dele. Mas aí, olha o que ele estava fazendo, inconsciente ou consciente. Ele estava deixando o membro dele para lá e estava virando um negócio de crosta, de um cheiro de crustáceo, e depois foi mudando-se a cor. Ou seja, ele foi deixando aquilo, vamos dizer, apodrecer, a ponto de um dia o médico olhar e falar, a gente tem que cortar. Porque ele queria mesmo cortar. E aí chega naquele assunto lá que eu falei no começo, né, que tudo dele era pensado para isso, que ele só teria casado comigo e teria tido esse filho para provar para a família, e que depois disso ele viu o que ele realmente queria, que era viver com o corpo sem o membro. Dizia que me amava, que ia fazer tudo por mim, tanto que quando eu pedi para mudar, que eu ameacei da gente separar, ele falou que não iria separar, que faria tudo por mim, mas ele queria e sentia prazer, assim, em mim como mulher, mas ele também queria ser uma mulher, ele não queria mais ter aquilo ali. Ele não queria mais ter aquele membro, ele queria viver comigo como duas mulheres viveriam.
Vocês estão entendendo a confusão? Nisso, gente, vamos lá. Eu tava com um homem que era o amor da minha vida, o meu amor pra ele era incondicional, além dessa coisa de corpo, de parte de corpo. E eu já tava em uma posição na França que eu não queria largar, que eu não queria abandonar. E eu não queria abandonar minha família. E eu falava pra ele ir no psicólogo, pra ele fazer alguma coisa, pra ele ir no médico, pra tentar resolver, e ele não queria. Ele não queria assumir, porque se ele assumisse, até fosse correr atrás de fazer a cirurgia, juro pra vocês que eu pensava em aceitar, mas ele não queria que a família soubesse disso, porque ele seria excomungado, porque seria deserdado, porque seria vergonha. E com isso eu tinha que suportar ele naquela situação deplorável, porque não se tinha higiene nenhuma. E assim, a baguete dele começou a criar algumas entendeu? Começou a necro aqui. E ele queria continuar a questão relacional comigo e eu não negava. Chegou uma hora que ele nem chegava mais perto com aquilo, né? Fazia lá da outra forma. Mas o cheiro, eu não consigo explicar como é que eu vivi isso. E eu sabia que isso podia levar a complicações, que ele iria ficar sem nada, ou então que ele iria perder a vida. E eu tentei salvar ele de várias formas. Eu falava com os amigos, eu falava de amarrar e levar para o hospital, eu tentei de vários jeitos, não deu certo de jeito nenhum. Eu não tinha coragem de falar para a família, porque isso ele dizia que era a única coisa que ele não iria me perdoar e jamais iria me ver. E ele foi ficando com aquilo preto, sem movimento, sem circulação, sem vida. Banho era uma coisa que só se lavava atrás. E aí eu fui pesquisar sobre, e isso se chama sintoma de Fondier. Tava ficando assim por causa da inflamação, das bactérias, dos vírus, de tudo que estava acumulando e que estava ali acoplando-se à pele e que não tinha tratamento, porque ele não queria fazer. Ele fingia que não tinha problema nenhum, que estava tudo bem. Ele não se vestia de mulher, ele não queria ser mulher, mas ao mesmo tempo ele não queria ter aquilo. E eu só consegui tirar ele dessa situação quando ele já não tinha mais consciência, ele ficou inconsciente de tanta inflamação e foi levado para o hospital por causa disso. E de lá, gente, infelizmente, ele nunca mais voltou. Nós não mandamos no nosso coração, mas nós precisamos entender que o nosso coração não pode nos dominar além da razão. Nós precisamos desse equilíbrio. Muitos homens hoje têm os membros cor por falta de higiene. Nós temos esse tipo de doença de outras formas, né? Pode-se ter um brinquedo que prende lá e aí tira a circulação. Tem várias outras questões, mas a falta de higiene também é uma delas. É importante que nós, mulheres que temos filhos homens, que nós passemos essa coisa da rotina de ir ao médico, né? Porque os homens de antigamente, uma quantidade aí que são bem teimosos com essa coisa de ir ao médico e de se cuidar. Eles acham que vão se curar, ou então fazem de propósito. Nesse caso, parece que ele queria perder o membro de propósito, e essa era uma saída ao invés de confirmar que ele realmente não queria mais ter isso. Então, que os nossos filhos sejam educados sobre essa questão de higiene e essa questão de poder falar o que ele deseja, o que ele quer fazer, de poder se abrir, né? De não ser tão machão, de querer resolver tudo do jeito que é. Tô falando isso da questão do homem, porque é o que foi colocado na história, mas as meninas também precisam ser educadas dessa forma. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.